Se eu não tivesse escutado com meus próprios ouvidos, eu também não acreditaria. Durante anos, ela sentou na mesma mesa, com o mesmo sorriso discreto e o mesmo café morno ao lado do computador. Ninguém notava nada de extraordinário em Cláudia, a secretária que parecia viver para organizar reuniões e digitar relatórios. Mas havia algo nela, um silêncio curioso, um olhar distante, como quem escondia um mundo inteiro dentro da cabeça. Tudo começou numa tarde comum, quando um telefonema misterioso ecoou na sala vazia da empresa. As palavras que vinham do outro lado da linha não eram em português, eram em árabe. E, para surpresa de todos, Cláudia respondeu fluentemente. A partir desse momento, nada mais seria igual. Quem era, afinal, aquela mulher que ninguém realmente conhecia? Porque ela falava um idioma que nunca estudou oficialmente. E o mais intrigante, por que escondia esse talento como se fosse um segredo perigoso? O que parecia apenas uma curiosidade se transformaria em uma história de coragem, perda e redenção. Uma história real, capaz de provar que o passado nunca fica enterrado para sempre. Porque às vezes o que parece um dom é apenas um segredo esperando ser descoberto. O relógio marcava 7h43 da manhã, quando Cláudia Menezes passou pela catraca do edifício Aurora Tower, no centro de Curitiba. Chovia fino e o vento trazia o cheiro de terra molhada, misturado ao perfume de papel novo vindo da recepção. Era uma segunda-feira comum, dessas em que as pessoas andam com o olhar vazio, pensando apenas no próximo café ou no fim do expediente. Cláudia, porém, carregava algo diferente no semblante. Uma serenidade quase ensaiada, o tipo de calma que só quem aprendeu a esconder o caos consegue demonstrar. Vestia-se sempre da mesma forma. Blusas claras, calças neutras, cabelo preso com firmeza. Nenhum adereço, nenhuma cor chamativa. Passava despercebida, como se desejasse realmente ser invisível. Trabalhava há 9 anos como secretária na empresa Nova Vita Importações, uma firma de médio porte que lidava com fornecedores do Oriente Médio. Era pontual, metódica e conhecida pela eficiência impecável. Mas também era solitária. Chegava antes de todos, saía depois, e durante o intervalo do almoço preferia ficar sozinha na copa, folheando livros antigos de capa amarelada. Ninguém sabia muito sobre sua vida pessoal. Alguns diziam que era viúva, outros que nunca havia se casado. Uns acreditavam que morava sozinha com 2 gatos. Outros juravam que ela frequentava uma igreja ortodoxa escondida no bairro árabe da cidade. Mas a verdade é que ninguém sabia ao certo quem era Cláudia. Ela própria parecia evitar ser conhecida. Morava num pequeno apartamento no bairro do Cabral, em um prédio antigo de fachada verde musgo, onde as janelas rangiam e o cheiro de café fresco se misturava ao de madeira molhada. À noite, costumava deixar uma luz fraca acesa na cozinha, não por medo, mas porque dizia a si mesma que o escuro completo a fazia lembrar de tempos que ela preferia esquecer. Seu único luxo era um rádio portátil, sempre sintonizado em estações internacionais. Às vezes, ao preparar o jantar, deixava o dial escorregar por frequências distantes. Sons de vozes estrangeiras preenchiam o pequeno cômodo, trazendo uma nostalgia que ela não sabia explicar. Um de seus vizinhos, o Sr. Luiz, já havia notado algo peculiar. Certa vez, ao passar pelo corredor, escutou Cláudia falando sozinha em um idioma que ele não reconheceu. Parecia árabe, contou depois, meio confuso. Mas achou que era alguma gravação. Afinal, o som vinha de dentro do apartamento. No trabalho, Cláudia tinha um chefe chamado Otávio Duarte, um homem prático e distante, que só percebia as pessoas quando precisava de algo. Ela o admirava, embora nunca admitisse. Havia uma disciplina quase militar no modo como ela organizava as coisas dele. E-mails, relatórios, agendas, contatos. Tudo minuciosamente categorizado. Seu maior amigo ali era Henrique, o estagiário. Um rapaz de 22 anos, curioso, falante, que via em Cláudia uma figura quase maternal. Ele gostava de provocá-la. Dona Cláudia, você nunca erra uma vírgula. Jura que é humana? Ela sorria, um sorriso breve, mas sincero. Erro sim, Henrique. Só que aprendi a esconder bem. Havia algo enigmático nesse aprendi a esconder bem. Ele riu, mas não entendeu.
Cláudia tinha o hábito de anotar frases em pequenos papéis. Não eram lembretes de trabalho, mas fragmentos de pensamento, muitas vezes escritos em outro idioma. Ela os guardava na gaveta inferior, junto a um colar de prata com um pequeno pingente em forma de estrela de 8 pontas, símbolo comum no Oriente Médio. Às vezes, durante as manhãs de reunião, ela parecia se perder por alguns segundos, como se sua mente viajasse para outro lugar. Seu olhar se fixava em algo invisível, e um leve murmúrio escapava de seus lábios. Algo suave, como uma prece. Henrique, que sentava próximo, notava esses lapsos. "Tudo bem, dona Cláudia?" Ela piscava, voltava à realidade. Sim, só estava lembrando de uma palavra. Mas ele sabia que havia mais ali. Naquela segunda-feira, algo diferente pairava no ar. O clima no escritório estava tenso. Um dos principais clientes da empresa, uma firma de exportação de Dubai, havia enviado documentos urgentes e o tradutor contratado não aparecera. Os papéis estavam todos em árabe e ninguém sabia o que fazer. Otávio andava de um lado para o outro, resmungando. "Isso aqui vale milhões em contrato e o tradutor sumiu", dizia irritado. Enquanto ele falava, Cláudia permanecia em silêncio, observando a pilha de papéis sobre a mesa. Seus dedos tocaram levemente a borda de uma das páginas e algo nela mudou. Foi sutil, mas Henrique percebeu. Seus olhos percorreram as linhas com uma familiaridade impossível de ignorar. "Cláudia, você entende isso?" perguntou Otávio meio no impulso. Ela hesitou por um instante. "Eu acho que sim." A sala parou. "Como assim, acha? Você fala árabe?" insistiu ele. Ela desviou o olhar. "Um pouco." Ninguém sabia que um pouco significava muito. Ela traduziu o primeiro parágrafo em voz baixa, com uma pronúncia perfeita, quase musical. As palavras pareciam sair de um lugar profundo, antigo. O som ecoou pelo escritório silencioso, e por um momento, todos sentiram que algo sagrado havia acontecido ali. Quando terminou, Otávio a olhou como se visse uma estranha pela primeira vez. "Cláudia, onde aprendeu isso?" Ela apenas respondeu. "Sozinha." A resposta não convenceu ninguém, mas ninguém ousou perguntar mais. Naquela noite, ao voltar para casa, Cláudia caminhou pelas ruas encharcadas sem abrir o guarda-chuva. O vento frio batia no rosto e ela deixava a água escorrer livremente, como se precisasse sentir algo real depois de tanto tempo escondendo quem era. Ao chegar em casa, tirou os sapatos molhados, acendeu a luz fraca da cozinha e abriu uma caixa de madeira guardada sob o armário. Lá dentro, havia cartas antigas, fotos amareladas e um passaporte estrangeiro, com outro nome. Um nome escrito em árabe. Ela passou os dedos sobre ele com um misto de dor e saudade, e sussurrou algo no mesmo idioma, como quem conversa com alguém ausente. No rádio, uma estação distante transmitia uma canção tradicional do Oriente Médio. O som preencheu o apartamento vazio. E pela primeira vez em anos, Cláudia deixou uma lágrima cair. Do lado de fora, um carro preto estacionava lentamente na rua. O motor desligou e 2 figuras permaneceram dentro, observando o prédio. Cláudia, distraída, apagou a luz da cozinha e foi dormir. Ela não sabia, mas aquela noite marcaria o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Porque às vezes, o passado não precisa bater à porta. Ele apenas espera o momento certo para ser ouvido. Durante os dias que se seguiram àquela tradução inesperada, o clima dentro da Nova Vita Importações mudou completamente. Cláudia, antes invisível, passou a ser observada com curiosidade. Havia cochichos nos corredores, olhares discretos e uma pergunta não dita pairando no ar. Quem era, afinal, aquela mulher que falava árabe com tamanha naturalidade? Otávio, o chefe, começou a chamá-la com mais frequência à sua sala. No início, era apenas para revisar contratos, mas logo ele percebeu que Cláudia compreendia não apenas o idioma. Ela entendia nuances culturais, expressões idiomáticas, até pequenos códigos que escapavam a tradutores comuns. Era como se tivesse vivido entre aquelas palavras por anos. "Cláudia, onde aprendeu árabe desse jeito?" perguntou ele novamente certo dia. Ela sorriu, mas sem responder diretamente.
Às vezes a gente aprende o que precisa para sobreviver. Otávio ficou em silêncio. Algo naquela resposta o desconcertou. Enquanto isso, Henrique, o estagiário, continuava intrigado. Começou a reparar em pequenos detalhes. O modo como ela fechava o navegador quando alguém se aproximava às folhas manuscritas em árabe guardadas em sua gaveta, e principalmente o fato de que em certos dias ela parecia nervosa com ligações que vinham de números desconhecidos. Certa manhã, o telefone tocou novamente. Cláudia atendeu rápido demais, e por um breve instante, antes de perceber que Henrique estava ao lado, respondeu em árabe. Ele não entendeu as palavras, mas captou o tom. Tenso, urgente. Quando ela percebeu que ele a observava, desligou abruptamente. Problema com o fornecedor? Perguntou ele, tentando parecer casual. Ela hesitou e respondeu baixo. Não, Henrique, só um engano. Mas ele notou algo em seu olhar. Havia medo. Nos dias seguintes, Cláudia começou a chegar mais cedo e sair mais tarde do trabalho. Passava longos minutos revisando documentos em árabe, mesmo quando não havia necessidade. Otávio, curioso, a observava à distância, sem saber se admirava ou temia aquela mulher que até pouco tempo era apenas a secretária. Foi numa noite de quarta-feira que a primeira virada aconteceu. O escritório estava quase vazio. A chuva caía pesada lá fora, e o som do vento batendo nas janelas criava um ambiente melancólico. Cláudia estava sozinha, digitando um relatório, quando um e-mail chegou, sem remetente visível. O assunto era curto. Você não deveria ter traduzido aquilo. Ela congelou. O corpo inteiro ficou tenso e as mãos começaram a tremer. Abriu o e-mail e leu as palavras em árabe, ameaçadoras, diretas. Alguém sabia que ela havia revelado informações que deveriam permanecer ocultas. Cláudia olhou ao redor, o coração acelerado. O escritório parecia diferente, hostil. Pela primeira vez, sentiu que o passado estava se aproximando perigosamente do presente. Decidiu apagar o e-mail, mas uma dúvida a paralisou. E se alguém mais já tivesse visto? Na manhã seguinte, tentou agir normalmente, mas Otávio percebeu sua inquietação. Cláudia, está tudo bem? Perguntou de forma até gentil. Ela forçou um sorriso. Só não dormi bem. Mas ele não acreditou. Ao meio-dia, Henrique a chamou para almoçar. Vamos, dona Cláudia, hoje é por minha conta. Ela hesitou, mas aceitou. No restaurante, entre o som dos talheres e o cheiro de comida simples, ele decidiu perguntar. Posso ser sincero? Acho que tem algo acontecendo com você. Cláudia suspirou. Henrique, às vezes é melhor não perguntar. Que às vezes é pior ficar no escuro, rebateu ele. Ela olhou para ele pela primeira vez com um tipo de ternura triste. Você é jovem demais para entender o que é perder tudo e precisar se reinventar com outro nome, outra língua e outra história. Henrique ficou em silêncio. Ele não entendeu completamente, mas sentiu que havia algo profundo e verdadeiro ali. Quando voltaram ao escritório, algo estranho aconteceu. Otávio os esperava com um semblante tenso. Cláudia, preciso falar com você. Na minha sala. Ela entrou e ele mostrou a tela do computador. Recebi uma denúncia anônima. Dizem que você teve acesso a documentos confidenciais e os traduziu sem autorização. Cláudia empalideceu. Eu apenas quis ajudar, eu sei, mas esse tipo de coisa pode ter consequências sérias. A matriz está pedindo explicações. Por um instante, ela pensou em revelar tudo, contar quem era, de onde veio e por que aquele idioma fazia parte de sua vida. Mas algo dentro dela disse que ainda não era hora. Eu assumo a responsabilidade, respondeu. Pode me suspender se for necessário. Otávio ficou em silêncio. Havia algo na postura dela que o impedia de ser duro. Eu não quero te suspender, Cláudia. Só quero entender. Ela o olhou nos olhos. Então pare de procurar respostas que não pode suportar. Saiu da sala antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Naquela noite, Otávio ficou remoendo aquelas palavras. Algo em sua intuição lhe dizia que Cláudia não era apenas uma secretária que aprendeu árabe por curiosidade. Havia uma história ali, talvez perigosa, talvez trágica, mas real.
Enquanto isso, Cláudia voltava para casa com o peso do mundo nos ombros. Subiu as escadas do prédio antigo e, ao abrir a porta, notou algo fora do lugar. A caixa de madeira onde guardava suas lembranças estava aberta. O ar ficou denso. Ela olhou em volta e tudo parecia intacto, mas sabia que alguém estivera ali. Na parede, um detalhe quase imperceptível. O vidro da janela estava ligeiramente trincado, como se uma ferramenta tivesse forçado a entrada. Cláudia respirou fundo e se aproximou da janela. Lá fora, na rua escura, um carro preto estacionava novamente, o mesmo de dias atrás. Ela recuou, apagou as luzes e ficou no escuro, observando pelas frestas da cortina. O telefone tocou. Um número desconhecido. Atendeu. Silêncio. E então, uma voz masculina em árabe sussurrou algo que fez seu sangue gelar. Você não devia ter voltado. Cláudia desligou imediatamente, o coração em desespero. Naquela noite não dormiu. Ficou sentada à mesa, olhando fixamente o passaporte com o nome que já não era mais o seu. O passado havia voltado para cobrá-la, e ela sabia que o que quer que estivesse por vir não teria mais volta. No dia seguinte, Henrique notou seus olhos inchados e tentou conversar, mas ela se manteve fria. Está tudo bem, disse. Às vezes, o silêncio é a única forma de proteção. Mas o silêncio naquela história estava prestes a ser quebrado, porque nas próximas horas, uma nova revelação faria todos duvidarem de tudo o que sabiam sobre Cláudia Menezes, e talvez até sobre o que ela própria acreditava ser verdade. Na manhã de sexta-feira, o céu de Curitiba amanheceu encoberto, pesado, como se o próprio clima pressentisse que algo prestes a acontecer iria mudar o rumo daquelas vidas. Cláudia chegou mais cedo do que o habitual, o rosto pálido, os olhos fundos. Evitou cumprimentar os colegas e seguiu direto para sua mesa. Mas havia algo de diferente no ar. O olhar das pessoas era desconfiado e um silêncio incômodo pairava no corredor. Henrique, ao perceber o clima estranho, se aproximou. O que aconteceu? Perguntou preocupado. Cláudia apenas apontou para o mural interno da empresa. Um aviso novo estava fixado ali. Investigação interna. Vazamento de informações confidenciais em árabe. O sangue de Henrique gelou. Estão achando que foi você? Ela manteve o olhar fixo no papel. Não estão achando, Henrique. Eles têm certeza. De repente, o telefone da recepção tocou e todos ouviram a recepcionista chamar. Senhor Otávio, o pessoal da Polícia Federal chegou. O silêncio virou tensão. 2 agentes de terno escuro entraram na sala. Um deles, com voz firme, anunciou. Precisamos conversar com a senhora Cláudia Menezes. Otávio tentou intervir, confuso. O que está acontecendo? O agente respondeu sem rodeios. Acreditamos que essa senhora não é quem diz ser. Todos se entreolharam. Cláudia, calma, respirou fundo e pediu. Posso pegar minha bolsa? Enquanto fazia isso, o olhar de Henrique cruzou o dela e por um breve instante ele viu algo que nunca tinha visto antes. Determinação e alívio ao mesmo tempo. Como se finalmente o fardo que ela carregava estivesse prestes a ser revelado. Foi levada à sala de reuniões, onde os agentes iniciaram o interrogatório. Otávio insistiu em ficar. Ela é minha funcionária, quero entender. O agente abriu uma pasta, tirando de dentro um passaporte, o mesmo que Cláudia escondia em casa. Esse documento foi encontrado no nome de Nádia Al-Hassan, nascida em Beirute, Líbano. É a mesma pessoa? Cláudia manteve o olhar firme. Sim, o impacto foi imediato. Otávio recuou perplexo. Mas por quê? Cláudia respirou fundo. Porque há 10 anos eu não era secretária. Eu era intérprete humanitária numa missão no Oriente Médio. Trabalhei com tradutores locais durante um conflito que ninguém fora de lá realmente entendeu. Ela fez uma pausa, olhando para o chão. Um dos relatórios que traduzi foi interceptado. Era sobre rotas ilegais de tráfico de armas, envolvendo empresas privadas, inclusive uma que mais tarde se transformaria na Nova Vita. A sala ficou muda. Quando denunciei, perdi tudo, continuou ela. Meu nome, meu país, minha vida. Recebi proteção de um programa internacional e vim para o Brasil.
Fui orientada a nunca mais usar o árabe em público, nunca mencionar meu passado. Mas quando ouvi aquele telefonema, eu reconheci uma voz. Otávio, atordoado, perguntou: "Está dizendo que alguém dentro da empresa?" "Sim", respondeu ela firme. "Alguém aqui está ligado à rede que eu ajudei a expor." "Sim." Henrique, que assistia da porta, estava boquiaberto. As peças começavam a se encaixar. Os e-mails, as ameaças, o carro preto. Mas um dos agentes a interrompeu. "Senhora Al-Hassan, você não podia ter usado seu nome verdadeiro. Isso compromete o acordo de proteção." Ela olhou para ele com os olhos marejados. "Eu sei, mas esconder não impediu que me encontrassem." Otávio se aproximou, a voz trêmula. "Cláudia, ou Nádia, porque nunca me contou?" Ela respirou fundo e, com lágrimas contidas, respondeu: "Porque quem já teve a vida destruída por confiar, aprende a sobreviver em silêncio." O agente mais jovem recebeu uma ligação e saiu da sala. Quando voltou, trazia no rosto uma expressão sombria. "Doutor, acabamos de confirmar. Um dos nomes citados por ela realmente aparece em investigações recentes. É o diretor regional da Nova Vita." O silêncio foi cortado pelo som distante de sirenes. Otávio, chocado, se levantou devagar. "Está dizendo que a nossa empresa está envolvida em tráfico de armas?" "Parte dela, sim", respondeu Cláudia com a voz firme. "E a denúncia que vocês receberam sobre mim foi uma forma de me silenciar antes que eu falasse." A revelação caiu como uma bomba. Henrique, ainda imóvel, sentia o coração disparar. Tudo o que pensava saber sobre aquela mulher, a funcionária tímida, reservada, quase invisível, desmoronava diante dele. Ela não era apenas alguém que aprendera árabe por curiosidade. Era uma testemunha viva de algo muito maior. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o telefone da sala tocou. Otávio atendeu e seu rosto empalideceu. O diretor regional. Ele acabou de deixar o prédio em um carro preto. Todos se entreolharam. O mesmo carro. Um dos agentes saiu correndo, pedindo reforço. Outro ficou para proteger Cláudia. Ela se virou para Otávio. "Agora entende por que eu nunca quis ser notada?" Ele assentiu, sem palavras. Minutos depois, a polícia interceptava o carro a poucas quadras dali. Dentro, encontraram documentos, armas e uma lista com nomes codificados. Entre eles, o de Nádia Al-Hassan. O caso ganhou as manchetes. Secretária desmascara a rede internacional de contrabando. Mas para Cláudia, o escândalo não trouxe alívio. Trouxe lembranças, vozes, rostos e memórias que ela havia tentado sepultar. Numa noite, dias depois, Otávio a procurou. "Eu não sei o que dizer. Sinto que vivi anos ao lado de uma pessoa que não existia." Cláudia sorriu com melancolia. "Eu existia, Otávio. Só estava tentando ser alguém segura." Ele hesitou, então perguntou: "E agora? O que vai fazer?" Ela olhou pela janela, o vento movimentando seus cabelos. "Talvez seja a hora de parar de fugir." Henrique entrou na sala nesse momento, trazendo um envelope. "Chegou para você, dona Cláudia. Quer dizer, dona Nádia." Ela abriu. Dentro, havia uma única folha com uma frase em árabe. "Alguns segredos não salvam, apenas adiam o destino." Henrique olhou curioso. "O que está escrito?" Ela dobrou o papel com calma. "É só um lembrete de que o passado nunca dorme." O impacto emocional era visível. O público, até aquele momento, acreditava estar acompanhando uma história simples sobre uma mulher misteriosa. E agora se deparava com uma trama internacional, uma identidade oculta e um perigo real. Nada do que havia sido dito até ali era completo. Cada detalhe, cada silêncio, cada olhar de Cláudia agora ganhava um novo sentido. O que antes parecia timidez era autoproteção. O que parecia rotina era vigilância. E o que parecia um dom linguístico era o eco de uma vida inteira de perdas e segredos. Cláudia, ou Nádia, não era apenas uma secretária, era uma sobrevivente. Mas embora o perigo imediato tivesse passado, ela sabia que o jogo ainda não havia terminado. Pois quem vive escondendo verdades aprende que o silêncio, por mais seguro que pareça, sempre cobra seu preço.
e ela estava prestes a descobri-lo. O dia seguinte à revelação foi silencioso demais. O escritório, que antes zumbia com o som dos teclados e o vai e vem dos funcionários, parecia agora um território suspenso no ar, preso entre o susto e o julgamento. Todos evitavam encarar Cláudia. A notícia de que ela havia sido tradutora secreta de um homem acusado de terrorismo se espalhou em minutos, e com ela vieram as versões distorcidas, os medos e as conclusões apressadas. Cláudia chegou cedo, como sempre fazia. O cheiro do café fresco ainda pairava no ar quando ela atravessou o corredor principal. As vozes que antes a cumprimentavam com simpatia agora se calavam à sua passagem. Alguns desviavam o olhar, outros cochichavam. Aquele silêncio era mais cruel do que qualquer grito. Ela se sentou à sua mesa, olhou para o monitor e respirou fundo. O corpo tremia, não de medo, mas de exaustão. Era como se todo o peso de uma vida escondida tivesse finalmente despencado sobre seus ombros. Naquela manhã, ela recebeu um e-mail curto, seco, vindo da diretoria. Compareça à sala de reunião às 10 horas. Assunto: esclarecimentos urgentes. Enquanto lia, sentiu um frio percorrer-lhe as costas. Sabia o que aquilo significava. O mundo que havia construído, discreto, ordenado, seguro, estava prestes a desabar. A reunião foi um tribunal sem toga. Na mesa, o diretor de recursos humanos, um advogado da empresa e o Sr. Rubens, o dono da corporação. Os olhos deles eram frios, inquisidores. Cláudia, começou o advogado ajeitando os papéis à sua frente, recebemos informações de que você manteve contato com um homem identificado pela Interpol. Pode nos explicar sua relação com ele? Ela engoliu em seco. Ele era meu marido. A resposta saiu como um sussurro, mas há muito tempo não o vejo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Seu marido? Repetiu Rubens, surpreso. Você nunca mencionou ser casada. Cláudia baixou os olhos. Eu tinha medo. E ali estava a verdade nua. O medo. Medo de ser julgada, medo de ser demitida, medo de ser associada a algo que ela própria nunca entendeu completamente. O advogado continuou. A questão é que há registros de que você recebeu ligações dele nas últimas semanas. Cláudia levantou o olhar, firme agora. Eu não o procurei. Ele me ligou. E eu só quis entender por quê. Rubens respirou fundo, cruzou os braços e disse: Mesmo assim, Cláudia, isso nos coloca em uma posição delicada. A imprensa já está sabendo. Aquelas palavras foram como uma sentença. Cláudia entendeu que o problema já não era apenas o passado, era o escândalo. Nos dias seguintes, sua vida virou manchete em sites locais. Secretária mantinha contato com suspeito de terrorismo. Mulher misteriosa falava árabe fluentemente e escondia casamento com um foragido. Cada palavra era uma lâmina cortando a pouca paz que restava. No prédio onde morava, os vizinhos a observavam com curiosidade disfarçada. No mercado, sentia os olhares pesando nas costas. O que antes era uma vida anônima virou um palco de desconfianças. Certa noite, exausta, Cláudia foi até a varanda e chorou. Chorou como há anos não fazia. Lá embaixo, a cidade seguia viva. Buzinas, risadas, luzes, mas para ela tudo parecia distante. Foi quando ouviu um som vindo do celular. Uma mensagem de um número desconhecido. Eu nunca quis te colocar em perigo. Precisava que me ouvisse. Ela soube no mesmo instante quem era. O coração acelerou. Raiva, medo e saudade se misturaram em um turbilhão. Cláudia respondeu apenas: Por que agora? A resposta veio minutos depois. Porque eles estão mais perto do que você imagina. A partir daquele momento, algo mudou dentro dela. Se antes era apenas vítima das circunstâncias, agora sentia que precisava agir. Precisava descobrir o que, afinal, havia de verdadeiro naquela teia de segredos. No entanto, o preço seria alto. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, encontrou sua mesa vazia. Nenhum computador, nenhum papel, apenas uma carta sobre o tampo frio. Dispensa imediata. Motivo: quebra de confiança. Ela ficou ali parada, olhando a folha, enquanto o som do ar-condicionado
preenchia o silêncio. Não chorou. Apenas respirou fundo, guardou a carta na bolsa e saiu sem olhar para trás. Lá fora, o céu estava cinzento e o vento frio parecia atravessar-lhe a alma. Era como se o mundo dissesse: acabou. Mas não havia acabado. Nos dias que se seguiram, Cláudia mergulhou em lembranças. Reviu fotos antigas, cartas, documentos que guardara por impulso. E foi assim que encontrou algo que nunca havia notado. Um bilhete, escondido dentro de um livro em árabe que o marido lhe dera anos antes. No papel amarelado, uma frase curta, escrita à mão. Se um dia me odiares, procura o nome Anwar. Ele te dirá a verdade. Cláudia não sabia quem era Anwar, mas aquela pista reacendeu uma chama. Pegou o celular, abriu o navegador e começou a procurar. O nome surgia em fóruns antigos, documentos e até em relatórios de jornalismo investigativo. Tudo indicava que Anwar era um ex-agente de inteligência, desaparecido após denunciar um esquema de corrupção internacional. E foi nesse ponto que a história virou um labirinto de dúvidas. O marido de Cláudia estaria envolvido nisso, ou era ele quem tentava escapar de algo maior? A cada descoberta, as peças pareciam mais confusas. A cada nova pista, o mistério se aprofundava. Certa tarde, um carro preto parou diante do prédio de Cláudia. 2 homens de terno desceram e tocaram o interfone. Senhora Cláudia Nogueira, somos da Polícia Federal, gostaríamos de conversar. Ela os recebeu na sala, tentando parecer calma. Queremos apenas entender o motivo de certas mensagens criptografadas enviadas do seu número, disse um dos agentes. Sabemos que o Sr. Khaled usava uma rede de contatos. Cláudia arregalou os olhos. Meu número? Eu não enviei nada. Eles se entreolharam, anotaram algo num caderno e se despediram com um aviso. Tome cuidado com quem tenta se aproximar de você. Quando a porta se fechou, Cláudia sentiu o peso de algo invisível pairando no ar. Naquela noite, deitada na cama, ela percebeu que o medo havia se transformado em uma força estranha. O que antes era desespero, agora era determinação. Mas o destino ainda guardava um golpe final. Pouco antes da meia-noite, uma batida suave ecoou na porta. 3 toques. Intervalo. 2 toques. O mesmo padrão que o marido usava quando chegava em casa, anos atrás. Cláudia congelou. O coração batia descompassado. Caminhou até a porta, hesitante, e olhou pelo olho mágico. Nada. A rua estava vazia, iluminada apenas pelo poste da esquina. Ela abriu devagar e no chão encontrou um envelope pardo sem remetente. Dentro havia uma foto. Ela e o marido sorrindo em frente a um prédio antigo no Líbano. Atrás da foto, uma frase escrita em árabe. Ainda há tempo de salvar a verdade. O frio percorreu sua espinha. A verdade. Aquela palavra parecia ecoar na mente como um chamado. Cláudia entendeu então que a história não havia terminado. Estava apenas começando de novo. E pela primeira vez, ela não sentiu medo. Sentiu propósito, porque no fundo o verdadeiro terror nunca foi o passado, mas o que ele ainda podia revelar. O envelope com a foto não saiu da mente de Cláudia. Por dias, ela o manteve sobre a mesa da cozinha, entre a caneca de café e os jornais dobrados. Era como um lembrete mudo de que o passado ainda respirava. O sorriso na foto, tão ingênuo, tão cheio de esperança, parecia zombar do caos em que a vida dela havia se tornado. Mas o que realmente a inquietava era a frase escrita atrás. Ainda há tempo de salvar a verdade. Salvá-la de quem? Ou de quê? Determinada a descobrir, Cláudia decidiu seguir a única pista que restava, o endereço do prédio ao fundo da foto. Após horas de busca, encontrou-o num bairro antigo de Beirute e descobriu algo ainda mais estranho. Aquele edifício fora sede de uma pequena fundação humanitária desativada anos antes, suspeita de envolvimento com contrabando de informações políticas. Ela sabia o que precisava fazer.